Olá, gente! Como vai? Neste vídeo vamos tratar sobre a figura feminina do livro Esther. E a figura feminina é a própria Esther. Olha que legal! Vai ser um quadro no meu canal, Figuras Femininas, para quebrar dentro de muitas pessoas que a Bíblia é machista, que a mulher não é valorizada, que nananana. Falando sobre a importância do papel da mulher na Bíblia, na vida, sobre mulheres que realmente, vou falar os bons exemplos e os maus exemplos, mas mulheres que tiveram um papel muito importante na história, na narrativa bíblica, e que são exemplos para nós, bons ou maus exemplos que não devemos seguir ou devemos seguir. Neste vídeo, eu não vou focar em falar sobre todo o contexto, assim, nos outros personagens do livro de Esther, porque senão vai ficar uma coisa muito longa. Eu quero focar especificamente nas características de Esther, em sua personalidade, em seu caráter. Esther era órfã, certo? Ela era órfã, ela era judia. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, ou pode, dependendo da sua tradução, pode ser Mordecai. E o que acontece? O rei Assuero estava à procura de uma mulher virgem para casar, visto que a rainha Vasti tinha recusado seu pedido, seu chamado para se apresentar na presença dele. Então, alguém deveria assumir o lugar de Vasti. E quem é que se candidata? Hadassah era o nome em hebraico de Esther, tá? Esther, o seu nome pagão, Hadassah, seu nome hebraico. Interessante que assim, quando a Bíblia começa a falar de Esther, diz que ela era bonita. Ou seja, vamos já anotar aqui, uma característica de Esther. Uma beleza se sobressaía das outras pessoas, das outras mulheres. No vídeo nós vamos tratar, apesar dela ser bonita, isso não era, digamos, tudo o que ela era. Havia muitas outras características muito especiais em Esther. E assim, quando ela se apresenta para o guarda das mulheres que estava ali organizando, né, todas aquelas mulheres virgens para se apresentarem ao rei e tal, ela chama a atenção, obviamente. Ela chama a atenção e este guarda das mulheres, chamado Hegai, põe ela no melhor lugar entre a casa das mulheres, né, que estavam se preparando, e logo trata de preparar ela e fazer toda aquela preparação de beleza. Olha só, ela já era bonita, mas ainda tinha uma preparação a mais. Imagina como ela não ficou bonita, né? Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado. Outro ponto para você anotar aí. Ela não declarou de onde ela vinha, quem era o seu povo. Por quê? Porque Mardoqueu havia dito para ela, então ela obedeceu. E anota isso bem que depois a gente vai trazer esse fato. Ela passou 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com as coisas para a purificação das mulheres. Ela passou 6 meses tendo essa preparação toda física e tal para se apresentar ao rei. A moça que entrasse ao rei, ela poderia pedir tudo que ela desejasse, muitas joias, muitas coisas de decoração para o corpo, para ir se apresentar ao rei, mas Esther, ela não pediu nada. Ela apenas usou o que Hegai, o guarda das mulheres, havia dito para ela usar, mas por ela mesma, ela não decidiu usar nada. Isso já mostra outra característica de Esther. Ela era uma pessoa simples. Ela não se importava com coisas que não lhe fossem realmente necessárias. Claro que se ela tivesse pego uma daquelas joias e tal, não seria coisa maior, uou, olha o que ela fez. Mas é interessante essa escolha de Esther, de recusar aquilo que para ela não era importante, não era necessário. Digamos que evitar a vaidade. O que a Bíblia fala que ela recusa, que ela vai se apresentar ao rei, a Bíblia fala que ela alcançava Esther graças aos olhos de todos quantos haviam. E essa mesma frase de alcançar graças aos olhos de todos quantos haviam é também dita lá quando Hegai a vê e olha pela aparência. Mas olha que interessante, a Bíblia fala, logo depois que ela tem um ato assim de
humildade, sem buscar coisas que todas as outras pessoas, provavelmente todas as outras mulheres estavam se preocupando em usar muitas joias. Ela não buscou isso. Fala que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Quando eu li esse versículo, eu pensei, será que ele amou ela só pela aparência? Mas quando você vai ler o livro todo de Esther, você percebe que algo como fosse uma relação somente carnal deles dois. Mas o rei Assuero, ele realmente tinha um carinho especial por Esther, ele tinha uma apreciação, ele realmente se agradava de Esther. De ela ter se casado com o rei e tal. A Bíblia novamente fala aquele ponto importante que eu disse pra você lembrar. Esther não declarava sua parentela e de onde ela vinha, quem era o seu povo. Por quê? Porque Mardoqueu havia dito, então ela obedeceu. A característica especial de Esther é que ela era uma pessoa obediente. E mesmo naquela posição de poder que ela estava, porque, gente, o rei Assuero não era tipo, um reizinho da Inglaterra, que só manda na Inglaterra. Não, ele mandava em várias províncias. Ele tinha um poder muito grande, podemos dizer assim. Ele era uma pessoa muito bem vista entre as outras nações, aqui o reino dele era muito honrado. Ela poderia muito bem ter se esquecido do conselho de Mardoqueu, ela poderia muito bem nem ligar mais para ele. Ela continuou sendo a mesma de antes. Ela continuou obedecendo e honrando o seu primo. É feito o decreto para exterminar todos os judeus e nananá, e tem todo aquele desespero, tudo aquilo que ocorre, que você vai ver, aí Mardoqueu, que era judeu, primo de Esther, vai falar com ela. Ele diz, Esther, faz alguma coisa, nos ajuda. E diz assim, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que os outros judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Que mesmo que se ela não se dispusesse a ajudar os judeus que estavam realmente pressionados, iam morrer, estavam condenados à morte todos os judeus, se mesmo que ela não ajudasse, viria-se o socorro dos céus. Mas ela seria castigada pelo Senhor porque para aquele momento ela havia sido escolhida para ser a rainha, e aquilo tudo era propósito de Deus. Ou seja, Mardoqueu teve essa visão de reconhecer que não foi em vão toda a ascensão de Esther, de órfã para a rainha. E Esther, ela tinha escolha. Ela poderia pensar, mas eu tô aqui, mas ninguém nunca vai descobrir, e é muito bom aqui, é muito confortável. Imagina o conforto, todo o que Esther tinha, não era pouca coisa. Mas qual é a escolha de Esther? A escolha de Esther é jejuar, diz a Mardoqueu, que os judeus jejuem por ela 3 dias, porque ela iria sim falar com o rei. E ela diz, perecendo, pereço. Ela coloca a sua vida em prol daquela causa. Em prol daquela causa. Seu povo, do seu Deus. Porque os judeus, o povo escolhido de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, ela tem essa disposição de realmente se doar pela causa. A personalidade de Esther. Ela era uma pessoa fiel. Falei muito de tudo que aconteceu, todo contexto por trás do livro de Esther, mas foquei realmente nas características que eu encontrei ao ler o livro de Esther. Algo muito bonito que Esther disse, que eu realmente parei e li, nossa, que bonito. Que no capítulo 8, quando o rei vai conceder a Mardoqueu um edito em favor dos judeus, ela diz, por quê? Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? E eu acho que esse versículo resume muito todo o livro em si. O de Esther se importar com o povo, com a causa do povo. E todo o livro em si é a providência divina, a mão de Deus trabalhando no coração de Esther, a mão de Deus
cuidando de toda a situação, apesar do livro de Esther ser um dos livros que não cita o nome de Deus, de João, mas não fala mais coisas. Fala que eles são judeus e tal. Mas, apesar disso, nós podemos ver a mão de Deus em todas as situações, do começo ao fim do livro. Tudo foi algo providenciado e cuidado por Deus. Essa ascensão de Esther e tudo isso é muito algo sobrenatural da parte de Deus. A gente pode aprender com Esther. Eu vou ler outro texto bíblico que é em 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 17, que diz: Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos naturais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É isso que eu vejo na vida de Esther, que ela tendo o amor de Deus no seu coração, ela se compadeceu do povo judeu, se compadeceu de toda aquela situação que iria ocorrer com os judeus, que eles seriam mortos, executados. E é isso que eu aprendi, assim, em suma, do livro de Esther, que é me importar com as causas que importam, que é me compadecer e realmente me levantar como alguém diferente da minha geração. Porque, como Esther disse, como poderia ver a perdição da minha geração? Eu não devo me acomodar. Ela poderia muito bem ter se acomodado, mas ela não se acomodou. E é isso que eu também devo fazer. Eu não devo me acomodar com as situações, não devo me acomodar com o que acontece. Mas eu devo me lembrar do amor de Deus que mora em mim. Devo me lembrar do sacrifício do Senhor na cruz. O Senhor estava no coração de Esther. E por isso ela foi essa personagem tão ilustre e exemplar que hoje conhecemos. A Bíblia ressalta não só as características físicas dela, uma mulher bonita, uma mulher formosa à vista, não. Mas, enquanto a Bíblia cita lá no começo que ela era uma mulher formosa, o resto todo, a Bíblia relata outras características. Ela era uma mulher sábia, humilde, fiel, entre outras coisas. Então, jamais podemos dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia não valoriza a mulher quando temos uma personagem tão linda como foi Esther, tão usada por Deus, uma personagem que não é relatada apenas como uma pessoa bonita, mas sábia. O texto bíblico que eu vou citar é Provérbios, deixa eu ver aqui. Provérbios 31, 30. Provérbios 31, 30. Que descreve muito bem sobre o que eu estava falando, e esse vídeo já tá ficando muito grande. Se você chegou até aqui, obrigada. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então vamos finalizar aqui este vídeo. Eu agradeço a você que assistiu até o final, você é um vitorioso, ou uma vitoriosa, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e você pode dar sugestões nos comentários de figuras femininas na Bíblia que eu posso fazer um vídeo sobre. Por que não? E é isso, que Deus abençoe vocês hoje e sempre. E beijos. Pai, o senhor aí no fundo?